3 de outubro de 1995, cidade de Sorriso, Mato Grosso. O empregado de uma fazenda percorre a propriedade. Na inspeção de rotina, ele descobre o corpo de uma mulher. Mas era horrível fazer. Só Deus que dá força pra gente aguentar, né? Delegado, olha isso aqui. A polícia chega ao local e encontra outro corpo. É uma criança. As 2 vítimas estão carbonizadas. E verificou que se tratavam de 2 pessoas do sexo feminino, que ali estavam mortas. Os policiais recolhem os objetos pessoais das vítimas. Não há documentos. Bom, a princípio pode-se tratar pode-se dizer que trata-se de um crime passional, porque não é um caso de furto, porque está se vendo aí que está com as joias, relógio, os pertences das vítimas que estão com elas. Boa noite. 2 corpos e nenhuma pista. A mulher apresentava marcas de tiros e facadas. A menina, que tinha no máximo 3 anos, havia sido asfixiada. As 2 ainda foram queimadas depois de mortas. Quem teve coragem de cometer um crime tão cruel? E por que motivo? Quem eram as vítimas? Para tentar desvendar esse mistério, o delegado do caso pediu ajuda às emissoras de rádio da região. A notícia do crime corre à cidade, mas ninguém identifica a mulher e a criança. A gente ouviu pela rádio que tinha encontrado um corpo de uma criança e de uma mulher em Sorriso. Como ninguém reconhece os corpos, a mulher e a criança são enterradas como indigentes. Seriam mais 2 pessoas aí nesse universo enorme de impunidade que tem no Brasil. A cidade de Sorriso enfrentava o drama de um crime sem solução. A 460 quilômetros de Cuiabá, Sorriso tem 48 mil habitantes. 3 semanas se passam, até que um comerciante procura a corregedoria da polícia em Cuiabá. Ele quer registrar o desaparecimento de sua namorada. Um mês antes, a namorada do comerciante tinha viajado para o interior para resolver problemas pessoais e visitar parentes. Só que o tempo passou e ela não deu mais notícias. A primeira parada da jovem, a cidade de Sorriso. Tu deu uma olhadinha nessas fotos? Os policiais mostram as fotos dos 2 corpos encontrados em Sorriso. Por causa de um relógio, o comerciante identifica as vítimas. Esse relógio você reconhece? É ela, doutor. A mulher é a namorada dele. Ela era Sandra Fátima de Souza, empregada doméstica, 22 anos. Sandra morreu junto com a filha, a menina Vanessa, de 2 anos e meio. As outras testemunhas também reconheceram, por exemplo, calçado, uma calça que a Sandra vestia quando ela deixou Sorriso e deixou Cuiabá e foi até Sorriso. Sandra e Vanessa, as 2 vítimas, eram mãe e filha. O mistério, pelo menos, estava esclarecido, mas ainda faltava descobrir a identidade do assassino e o motivo de um crime tão cruel. O interessante desse processo é o porquê, primeiro, as vítimas foram encontradas sem documentos e, segundo, porquê colocar fogo no cadáver. Porque a Sandra, segundo a prova pericial, foi morta por disparos de arma de fogo e golpe de arma branca. E o colocar fogo no cadáver, segundo a acusação, e aí é entendimento meu do processo, é para dificultar a identificação. Na polícia, o namorado de Sandra faz outra revelação. Ela tinha viajado para procurar um empresário. O nome dele... Ivanor Lunardelli, 40 anos, agropecuarista, dono de uma oficina de uma frota de caminhões. Era tido como uma pessoa de compras volumosas em algumas exposições, de se destacar nesse meio realmente de ter um poder econômico. Delegado. Tudo bem? Ivanor depõe na delegacia de Sorriso. Ele diz que não sabe de nada. Nunca viu Sandra nem a menina Vanessa. Vamos subir um pouquinho para a gente conversar? Só que naquele momento, a polícia já tinha conseguido uma prova de que o empresário mentia. A cópia de um cheque de R$1.000 dado por Ivanor para Sandra.
Quando ele nega o crime, a autoridade policial mostra o cheque, a cópia do cheque, que no verso está lá, Sandra de Souza. A investigação provou que Ivanor conhecia muito bem a vítima. É a história dele, de Sandra e da menina Vanessa, que você vai conhecer agora. 1991. 4 anos antes do crime, vinda de uma família pobre da zona rural, Sandra vai trabalhar como empregada doméstica numa casa. E ela queria ter uma condição melhor, ela queria estudar. Então daí ela foi morar com essa família para ter uma vida melhor. A casa ficava na cidade de Sinop, próxima ao município de Sorriso. Sandra se torna parte da família. Ela começa a estudar na mesma escola que a filha da patroa e as duas viram amigas inseparáveis. Essa família tratava ela muito bem, porque ela era uma pessoa amável, uma pessoa doce, uma pessoa muito meiga, né? E que, no fim, a família dela era aquela que ela morava, não era outra família, né? Oi, Dodô. Vem cá, meu amigo. Numa noite, Sandra conhece o empresário Ivanor num churrasco na casa de amigos. Mulherengo e bom de conversa, ele se interessa pela jovem. A Sandra contava assim pra gente que ele era uma pessoa maravilhosa. Sabe aquela pessoa assim que... Porque ela nunca teve nada. Então assim, ele começava hoje mandar uma caixinha de bombom, uma ligação de Sorriso para Sinop para ela já era uma felicidade enorme. Era, poxa, ele tá ligando para mim, ele gosta de mim, ele tem um sentimento por mim. Ela achava que ele morria de amores por ela. Eu falei, Sandra, cuidado, porque essas promessas, né, que é muito perigoso, essas promessas, né, você é jovem ainda, tem que tomar cuidado. O perfil é de uma pessoa simples, se iludiu com alguém com maior poder econômico, maior vivência de vida. Ivanor e Sandra começam a namorar. Sandra! Oi! A patroa dela não gosta do jeito do empresário. Nem na porta deixava nem entrar. Pouco depois, um amigo tentou alertar Sandra. Ele contou que Ivanor era casado e tinha filhos. Apaixonada, Sandra não acreditou. Ela se afastou dos amigos e continuou a se encontrar com Ivanor. O tempo todo ele negava para ela que ele era casado. Então ela não sabia em quem acreditar. Aí foi que ela foi se resguardando mais. Aí ela não contava mais pra gente o que ela fazia, onde ela ia, ou o que ela estava fazendo. Nossa, você tá linda. Meses depois, Sandra descobre que está grávida. Sabe o que é? Eu tô grávida. Que isso? Ela se surpreende com a reação de Ivanor. Que grávida? Tá maluca? Após esse fato, Ivanor se afasta de Sandra. Sandra não suporta o desprezo de Ivanor e desaparece. A gente estava na escola um dia e ela chegou falando que ia embora. Nós não acreditamos, levamos na brincadeira dela, né? Preocupada, a patroa de Sandra procurou a jovem pela cidade inteira, mas ninguém tinha notícias dela. 5 dias depois, Sandra avisou a família que estava em Cuiabá. E daí a gente não tinha quase contato com ela, porque não tinha telefone, né? Os meses passam. Em Cuiabá, Sandra dá à luz uma menina e refaz a vida. Ela está feliz ao lado da filha e de um novo namorado. E agora ela estava vivendo numa outra casa, que ela estava bem, que ela estava trabalhando. Mas apesar do fim do relacionamento, Sandra tenta aproximar Ivanor da filha. O empresário se recusa a conhecer a menina. Sandra? Ah, diz que eu não tô. A Sandra tentou por inúmeras vezes contactar Ivanor, através de telefonemas, através de outras pessoas, no sentido de que ele garantisse a sua filha, primeiro a paternidade, o reconhecimento, e segundo uma pensão alimentícia. Em maio de 1995, cansada de tentar um acordo amigável, Sandra procurou a justiça para garantir os direitos de sua filha. Em 1995, ela ingressa com uma ação de investigação de paternidade contra o Ivanor.
Mesmo ingressando com essa ação de investigação de paternidade, ela resolve tentar um acordo extraprocessual, ou seja, que ele reconhecesse de forma tranquila e sem necessidade de um processo. Mas ela é sua filha, você tem que reconhecer. 1º de agosto de 1995. Sandra procura Ivanor no trabalho. Pressionado, ele se descontrola. Por favor! Ela vem até Sorriso no sentido de que ele desse alguma ajuda de custo, porque Sandra era muito pobre à época. Cala a boca, quem fala que sou eu. Para se livrar de Sandra, Ivanor dá a ela um cheque de R$1.000 e depois faz uma ameaça. Eu te mato, viu? Aí ela pegou e ele falou pra mim, se eu voltar de novo a receber, ele ameaçou ela de morte. Na verdade, aquele cheque foi dado como o último aviso a Sandra. Tá aqui o valor que você pede, mas não me procure mais, senão eu vou lhe matar. Normal. Demora não, né? Não, rapidinho. Aconselhada por uma amiga, Sandra tira uma cópia do cheque. Tirou cópias para que ela juntasse depois na ação de investigação de paternidade como prova de que ele já estava contribuindo com alguma coisa. Ivanor já pagava a pensão a outras 2 ex-amantes, com quem teve filhos. Ele prometeu a Sandra que mandaria uma quantia todos os meses para ajudar na criação de Vanessa. Mas o dinheiro nunca foi depositado. Aí ela falou pra mim, agora quando for em setembro, ele falou pra mim que vai mandar cada mês uns R$300 da pensão, né? Aí parece que ele não mandou. 24 de setembro de 95. Sandra decide procurar Ivanor de novo. Ela sai de Cuiabá e viaja durante a noite inteira. Ela se desloca novamente, descumprindo o alegado por ele, que não mais o procurasse. Às 6 da manhã, Sandra acorda um funcionário de Ivanor que dorme no caminhão. Tá, Lilson. Na oficina. Ele diz onde o patrão está. Recém-separado da mulher, Ivanor dorme nos fundos da oficina com uma nova companheira. Tá fazendo aqui? Você não depositou o dinheiro da sua filha. Que dinheiro? Ao ver a ex-amante e a filha, Ivanor fica furioso. Que isso? Vai embora. Segundo testemunhas, Ivanor expulsa Sandra e a filha da oficina, mas em seguida vai atrás delas. Ivanor agiu de forma premeditada, sabendo do que fazia. Falei pra você não me procurar. Ivanor é visto levando Sandra e Vanessa para um matagal próximo. Ele conhece bem o lugar. Uma testemunha do processo diz que ele arrendou essa área antes do crime. E ele, no segundo interrogatório, que ele já vê toda a prova produzida, ele diz que já havia trabalhado nessa área. Então, uma área de difícil acesso, uma área de mata um pouco fechada, que ele já teve acesso. Mãe e filha morrem juntas. Sandra leva facadas e tiros. Vanessa é asfixiada. Ivanor no Nardelli matou essas 2 pessoas usando de covardia, de crueldade, principalmente com uma pessoa de 2 anos e meio que estava sendo indicada como filha dele. 8 dias depois, os corpos de Sandra e de Vanessa são encontrados no meio do matagal. Na delegacia, Ivanor disse que não conhecia Sandra nem Vanessa, mas foi desmentido. Depois ele negou o crime e conseguiu responder ao processo em liberdade. A partir de 2002, foram marcadas 4 datas para ser julgado. Mas os advogados dele alegavam estar doentes e conseguiam adiar o julgamento. Em outubro do ano passado, a juíza de Sorriso, Débora Roberta Caldas, decretou novamente a prisão de Ivanor. No texto, ela justificou sua decisão. Ela afirmou, abre aspas, de 2 uma. Ou a defesa desacredita que a lei penal deve ser aplicada a todos indistintamente, ou reafirmo que a bancada defensiva foi contratada na fila de um posto de saúde, pois se encontra doente desde 2002. Fecha aspas. Quando sua prisão foi decretada, Ivanor fugiu. Sandra e Vanessa foram mortas há quase 11 anos e desde então seus parentes e amigos lutam por justiça.
Para mim ele é um dos piores dos criminosos, porque além de matar, ele queimou, ele torturou essas duas criaturas, né? Foi uma menina que se apaixonou por alguém que se dizia o príncipe encantado de sua vida. Acreditou que teria encontrado no Ivanor Lunardelli o homem de sua vida e na verdade encontrou o seu homicida. A Sandra era uma pessoa assim muito alegre, muito contente, ela não tinha tempo ruim, ela não merecia, e muito menos uma criança, né? Uma criança de 2 anos. Uma loirinha, coisinha mais linda. Morrer queimado junto com a mãe do lado ali, né? Agora você imagina, não dá nem pra ver, não dá, né? É triste. Muito triste demais. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Ivanor Lunardelli, hoje com 51 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Antes de assistir ao segundo caso desta noite, veja como foi a prisão de José Serafim Salles, o Barrerito. Ele foi capturado nos Estados Unidos a partir da denúncia de um telespectador que viu o programa na Globo Internacional, canal que exibe a programação da Rede Globo no exterior. José Serafim, o Barrerito, matou há 15 anos Expedito Ribeiro de Souza. Expedito era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, no Pará. Expedito foi morto por problemas de disputa de terras. O mandante do crime foi o fazendeiro Jerônimo Alves Amorim, que foi condenado a 19 anos e hoje cumpre a pena em prisão domiciliar. Barrerito também já tinha sido preso e condenado a 25 anos de prisão, mas fugiu. Há 4 anos ele trocou o Brasil pela cidade de Boston, nos Estados Unidos, onde vivia como imigrante ilegal. José Serafim foi reconhecido por um telespectador brasileiro. Ele avisou a polícia brasileira, que se comunicou então com o FBI, a Polícia Federal Americana. O foragido foi preso em Boston, no momento em que saía de casa para trabalhar como faxineiro. A prisão foi noticiada nos jornais locais. Ele deverá ser escoltado para o Brasil por policiais federais e também deverá ir uma equipe aos Estados Unidos investigar a circunstância que ele estava sendo mantido nos Estados Unidos. A prisão de Barrerito foi comemorada na cidade de Rio Maria. Os familiares do trabalhador rural assassinado esperam que a justiça seja feita. Ele tem que pagar, né? E eu acho que a melhor forma de se pagar por um crime que se comete é a prisão. Barrerito está preso perto de Boston e deve ser extraditado em breve para o Brasil para terminar de cumprir a pena pelo assassinato de Expedito. E também já está preso Renato Robson Vavacho Monteiro, acusado de matar há 6 anos um comerciante no Pará. A reportagem completa sobre a prisão dele você vê nos próximos programas. O Linha Direta está completando 7 anos no ar. Desde a estreia, 364 foragidos da justiça, mostrados aqui no programa, já foram presos. Isso mesmo, 364 presos. 10 foram capturados no exterior, em países como Espanha, Itália, Portugal e Venezuela. O programa continua a contar com a sua ajuda. Você denuncia e a polícia entra em ação. Fique agora com o segundo caso desta noite. Estado do Rio de Janeiro, início dos anos 70. José Carlos pede Fátima em casamento. Ela já tem um bebê. Ele promete cuidar de Wallace como se fosse um filho. Eu boto uma casa para você, te assumo você e seu filho. Wallace brinca com o padrasto José Carlos. Fátima está feliz. José Carlos e Wallace parecem pai e filho. Botava o Wallace assim num cantinho da parede para trazer para o Wallace andar, que o Wallace ainda não andava. 19 anos depois, Wallace é assassinado. Quando eu entro no corredor, eu só vejo meu filho naquela poça de sangue, com aquele buraco no peito. Eu falei assim, não é possível, meu Deus, não é possível, o que é isso? Wallace foi morto quando tinha apenas 20 anos. Durante toda a vida ele esteve à procura de um pai. Primeiro o pai biológico o rejeitou, em seguida o pai adotivo, que se mostrou inicialmente carinhoso, passou depois a maltratá-lo. Foram anos de brigas e humilhações, até o dia em que o padrasto matou Wallace com uma punhalada. Quando Wallace morreu, ele estava se preparando para morar com a namorada, e os dois já pensavam em ter filhos. Wallace morreu sem conseguir ser pai. O crime foi na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O acusado, José Carlos Guedes de Oliveira,
conhecido como Kalila, está foragido há 13 anos. Você pode ajudar a encontrá-lo. Foi recusado pelo pai, tá? Pai biológico, e foi recusado pelo padrasto. E não aceitava. Ele perguntava para mim, vó, não tem pai não? Início dos anos 70. Fátima, mãe de Wallace, abre um processo de reconhecimento de paternidade contra o pai do seu filho. José Carlos é testemunha a favor de Fátima. Porque naquela época uma moça que não tinha, no caso, marido, era muito falada, ainda mais com o filho nos braços. Então eu queria ser uma pessoa, entendeu? Que botasse uma casa para mim, que viesse ajudar não só a mim, mas também meu filho. Meu filho tem um nome de pai. Fátima ganhou o processo, mas isso não fez com que o pai biológico de Wallace aceitasse o filho. Fátima e José Carlos então se casaram. Eu falei para ela, você vai casar com a morte. Eu senti, olhei para ele e falei, você está casando com a morte. Mesmo com o alerta da família, Fátima, que trabalhava como faxineira, foi viver com José Carlos. No início ele era um padrasto carinhoso. Pouco depois o casal teve uma filha, Janaína. A partir desse momento, José Carlos começou a maltratar o Wallace. O que ele comprava, no caso, para Janaína, ele já não comprava para o outro. E quando eu pedia para ele comprar, ele sempre falava, não pode, o dinheiro não dá, deixa para outro mês. E sempre enrolava, e nunca comprava o garoto. Simplesmente ele jogava na minha cara que não era filho dele. A Janaína sim. Por quê? Era filha dele. Tinha todas as obrigações. Já o outro não. O Wallace não tinha obrigação nenhuma. Tapa, beliscão, pegava o garoto pelo braço, dava na parede. O menino vinha para cima de mim chorando. Eu entrava na frente, impedia. Ele tá fazendo aquilo, porque era uma criança. Em 1977, Fátima ficou grávida mais uma vez. Com o nascimento de um menino, José Carlos passou a desprezar ainda mais o enteado Wallace e até Janaína, a filha legítima do casal. Me tratavam de uma maneira e minha irmã me tratava de outra, né? No caso, meu irmão era um caso mais maltratado, né? Eu sentia que ele era um garoto muito carente. Ele vinha pra cá, me cobria de carinho, carinhava ele aqui, saía com ele pra rua. E eu sentia uma tristeza no olhar dele, quando ele vinha pra cá. Olha a mamãe aqui, ó. Aqui, ó. Da mamãe. Dá um pouquinho d'água pra ele, dá. Wallace cresce e fica cada vez mais parecido com o pai biológico. O padrasto se irrita com a semelhança. O ciúme, na verdade, ele é o desejo potencial de exclusividade, de ser o único, de não ter nenhum competidor, de não ter ninguém mais na cena, né? Então o processo de transferir para o filho, né, é nada mais, nada menos que a pessoa que estava mais acessível ali para ser alvo do ódio que ele sentia de não ser o único na vida daquela mulher. No próximo bloco, Wallace tenta defender a mãe e é espancado pelo padrasto. Acaba agredindo os outros, batendo na minha mãe, meu irmão também, minha irmã. E estes são os foragidos mostrados no programa de hoje. José Carlos Guedes de Oliveira, o Kalila, e Ivanor Lunardelli. A família se muda para uma casa mais pobre. Numa noite, José Carlos chega bêbado. Ele exige que Fátima sirva o jantar. Ela se nega. Se vira. Eu voltei para a cama com meus 3 filhos. Ele acabou de tomar o banho dele e retornou novamente para o quarto, pedindo que eu levantasse para botar a janta dele. Eu simplesmente falei para ele que eu não ia levantar, que não era hora de eu sair da minha cama para botar a janta para ele. Era umas 3h30 da manhã, por aí.
José Carlos tira a Fátima da cama. Mas pelo amor de Deus, filha, minha gatinha! Não faz isso comigo não, filha! Wallace assiste a tudo. O Wallace estava com 7 anos, ia fazer 8. Simplesmente falou para ele parar de estar me batendo. Ele mandou, cala a boca, garoto, vai dormir. Simplesmente o Wallace começou a chorar e não foi para a cama. Wallace é espancado pelo padrasto com muita violência. Simplesmente eu fui acudir o Wallace, quando tinha caído. Aí começou a chorar muito, ele veio para cima de mim. Quando ele veio para cima de mim para tornar me agredir, a Janaína acordou. Janaína já acordou chorando. Acordou chorando. Simplesmente foi aí que ele parou. Se Janaína não tivesse acordado naquela hora, ele continuaria me batendo. Talvez em Wallace também. Ele veio com o braço quebrado de lá. Ele chegava bêbado da rua, assim, ele trabalhava no final de semana, ele chegava em casa, ficava agredindo os outros, batendo na minha mãe, meu irmão também, minha irmã. Ele chegava bem agitado da rua. Fátima não aguentava mais ver o Wallace ser maltratado, mas também não tinha coragem de se separar de José Carlos. Ela precisou fazer uma escolha dolorosa. Separou-se do filho. Wallace foi então morar com a avó. Não tinha para onde correr, porque minha família também não tinha situações financeiras boas. Então eu me sujeitava aquilo tudo ali. Porque se eu largasse ele, onde eu ia? Fala, meu filho. Come rapidinho essa comida, tá? Porque o Zé Carlos não pode ver, não. Tá comigo. Mas o sofrimento de Wallace continua. Quando visita a mãe em sua casa nova, ele não pode nem comer ao lado dela. Você sabe o inferno que vai ser novamente. Se eu botar um prato de comida para você, tá escadei pegar seu prato de comida e varejar lá fora no quintal. Aos 14 anos, Wallace começou a trabalhar como entregador de um supermercado. Sem depender do dinheiro da mãe e do padrasto, ele começou a enfrentar José Carlos. Mãe! Cadê a minha mãe tá aí? Wallace vai visitar a mãe e é recebido por José Carlos. O padrasto dá uma ordem ao enteado, mas Wallace não obedece. José Carlos ataca Wallace. Aí quando eu vi que ele ia matar ele, a enxadada, eu dei um grito, pum, e a mãe também, pum no portão que ele vai te matar. Apesar de ser rejeitado pelo pai biológico e agredido pelo padrasto, Wallace foi um adolescente normal. Gostava de se divertir, tinha amigos e muitas namoradas. A menina achava ele muito bonito. Era o garoto mais bonito, entendeu? Que tinha aqui. Aos 16 anos, Wallace engravida uma namorada. Ela tem apenas 15 anos. Você tá dando pra ver, né, amor? A primeira namorada dele engravidou dele, entendeu? Teve uma menina. Quando ele soube que a filha nasceu, ele foi que nem um doido pra casa de saúde. Ficou lá na porta. Ele queria ver a filha dele de qualquer jeito. Rejeitado pelo pai e pelo padrasto, Wallace sofre mais um golpe. A família da namorada não deixa que ele se aproxime da filha. A mãe da namorada dele não quis que ele reconhecesse a criança como pai. Foi recusado o direito de ser pai. E talvez aquela mãe da namorada dele deixasse, os dois iam ser muito felizes. Mesmo, senhor Antônio, está marcado então. Bom dia pro senhor. Bom dia. Tem alguma coisa para mim? Claro. Aos 18 anos, Wallace passa a trabalhar como office boy de um laboratório. Tá ok, então. Obrigado. Tchau, tchau. Com um salário, ele ajuda a mãe. Nessa época, o padrasto José Carlos, que trabalhava numa marmoraria, está desempregado e sem dinheiro. Toma. Estava matando a fome dos 2 filhos dele, da mulher e dele. Antes, ele veio a negar um prato de comida do Wallace. E depois o Wallace veio matar a fome dele. 1992. Num baile funk, Wallace conhece Tatiane. Eles logo começam a namorar. Ele gostava mesmo da Tatiane. Ela dali eu conheci porque ele trazia ela aqui em casa. Ela vinha aqui na minha casa. Com um trabalho fixo e apaixonado por Tatiane, Wallace fazia planos. Um deles era morar junto com a namorada. Mas os conflitos com o padrasto José Carlos
e pediram que ele tivesse um futuro melhor. Mãe, que negócio é esse no teu braço? Não é nada não. Chama esse cara, mãe. Wallace descobre que a mãe foi espancada por José Carlos. Ele enfrenta o padrasto. Eu acho que a raiva dele, o ódio dele dobrou mais. Porque pela primeira vez ele sentiu que o Wallace falou para ele de homem para homem, não mais como uma criança. E depois que meu irmão cresceu, né, se tornou um homem, ele falou, não aceitava mais isso aí. Toda vez que ele batia na minha mãe, ele intervia, né? Camila vai matar minha avó, acredita em mim, minha avó. Eu falei, que isso? Tá falando mais? Vou só vai acreditar quando a senhora ver o morto. Ele vai me matar. Numa visita à mãe de Wallace, um primo vê um punhal com José Carlos. Pra que essa faca? Aí eu fui, perguntei ele por que era aquilo. Falei, nossa, aqui que tô pretendendo matar um porco, só que esse porco ninguém vai poder comer dele. Início de 1993. Wallace e a namorada Tatiane compram alguns eletrodomésticos e móveis para a casa nova. Mas um móvel não precisa ser comprado. O guarda-roupa. Mas ele sempre falou para mim, olha mãe, quando eu sair, tiver um lugarzinho, um cantinho meu, eu vou vir pegar meu guarda-roupa. Então, meu filho, pode pegar. Manhã de sábado, 27 de fevereiro de 1993. Depois de virar a noite no trabalho, Wallace passa na casa do amigo Dinho para pedir ajuda. Dá pra você me ajudar a pegar um armário lá na minha mãe lá? Falei, vamos lá. Aí eu vim com ele, buscar o armário. Wallace e o amigo vão pegar o guarda-roupa. Nós viemos entrando aqui todo feliz. Sem imaginar nada, tô buzindo, né? Em instante, José Carlos não deixa o Wallace levar o guarda-roupa. Começa então uma briga. O padre dele que puxou a faca. Ele veio correr cá pra fora. E estes são os foragidos mostrados no programa de hoje. José Carlos Guedes de Oliveira, o Calila, e Ivanor Lunardelli. Wallace chama a mãe, mas José Carlos diz que ela não está. Mas só que nesse dia eu não estava em casa. Nesse dia eu estava trabalhando na Caixa de Saúde de Vila Paraíso. Como é que é o quê, rapaz? Wallace diz a José Carlos que vai levar o guarda-roupa. Mas o padrasto não deixa discutir. Aí quando ele chegou lá, o padre dele falou que não ia deixar ele levar armário. Aí que eu vou levar. Eu acabei de acordar, né? A discussão, eu escutei o falatório falando que ia pegar o armário e o meu pai falando que não pegava, para esperar minha mãe chegar. Aí ele já tinha falado que não, minha avó... O irmão mais novo de Wallace se desespera. Aí eu gritando para os dois parar, aquela coisa. José Carlos tateira no coração de Wallace. Aí quando eu levantei para ela de novo, a faca já tinha entrado nele já. Antes de cair morto, Wallace diz suas últimas palavras. Aí você me matou, porque você me matou, assim, caindo, com a faca aqui assim nele, ele fica caindo, e sangue espirrando, ele foi e caiu aqui, ele não tinha mais jeito. Matei meu filho! O padrasto assassino entra em desespero. Estou esperando que eu caindo gritando pela rua que matou meu filho, matei meu filho. Aí depois que ele correu até hoje, nunca mais vi. 6 dias depois do crime, José Carlos se apresentou à polícia. Ele alegou legítima defesa e foi autorizado a responder ao inquérito em liberdade. Em seguida fugiu. José Carlos Guedes de Oliveira, o Calila, está foragido há 13 anos. O pai biológico de Wallace morreu. A família de Wallace ainda tem esperança de que a justiça seja feita. Eles sofrem ao relembrar o filho querido, que morreu sem ter o carinho de um pai. Como podia salvar meu filho? Só estava trabalhando, não estava em casa. Não estava em casa. 2 vezes eu salvei ele. Às vezes eu não consegui salvar ele. Não consegui. O bichinho cresceu sem pai, sem sossego. E peço a Deus que dê sossego para ele lá dentro. Deixa ele lá do lado dele lá, para ele ter paz, né? A alma dele ter paz, descansar, né? Porque ele não teve descanso aqui na terra. Ao menos lá em cima, Deus tenha piedade dele. Linha Direta atualizou a foto de José Carlos, utilizando computação gráfica. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de José Carlos Guedes de Oliveira, também conhecido como Calila ou Rolinha, hoje com 56 anos, ligue para a Linha Direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.
O resultado de um julgamento no Rio Grande do Sul traz de volta uma polêmica iniciada há 30 anos e que foi mostrada aqui em Linha Direta à Justiça em 2004. Uma carta psicografada ajudou a absolver uma mulher acusada de tramar o assassinato do amante. Os advogados de defesa usaram uma carta ditada supostamente pelo espírito da vítima. De acordo com os advogados, na carta psicografada por um médium, a vítima teria inocentado a ré. A promotoria promete recorrer da decisão do júri. O julgamento foi na semana passada, na cidade de Viamão. O uso de cartas psicografadas em tribunais já foi mostrado no Linha Direta à Justiça, no programa sobre o médium Chico Xavier. Em 3 julgamentos, no final dos anos 70, cartas psicografadas por Chico Xavier, ditadas pelos espíritos das vítimas, foram aceitas como provas. Nos 3 casos, os réus acusados de assassinato foram absolvidos. A maioria se converteu ao espiritismo. O juiz Orimar Bastos, que atuou em 2 desses processos, depois de contar sua história no programa, passou a dar palestras sobre o assunto. E você, o que acha do uso de cartas psicografadas por médiuns, usadas como provas em tribunais? Entre em nosso site e dê agora a sua opinião. O endereço é www.globo.com/linha direta. Participe! A partir do próximo mês, você poderá rever em DVD a história das cartas de Chico Xavier, mostradas aqui no nosso programa. O DVD do Linha Direta à Justiça chega às locadoras e lojas especializadas de todo o país, como parte das comemorações do 7º aniversário do Linha Direta. No disco, ainda tem mais 2 casos especiais. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite, até lá.